Será que você ora de maneira correta? Você sabe realmente como se deve orar? O que Jesus nos ensina sobre oração que pode levar a nossa oração para outro nível? Para isso, eu queria que hoje a gente lesse Mateus, no capítulo de número 6, versos de número 5 a 8. E quando orardes, não seja como os hipócritas, porque apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido a seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçam. Nós precisamos, primeiramente, para nos aprofundar nesse texto, entender o que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi ele foi o primeiro, na verdade, dos 5 sermões de Cristo, onde ele tratou sobre alguns princípios do reino. E o Sermão do Monte foi para os discípulos e também para a multidão que estava ao redor. E ali Jesus falou de temas como caráter, que seriam as bem-aventuranças, a prática cristã, jejum, oração, dar esmola, relacionamentos na questão de amor ao inimigo, perdão, confiança em Deus e busca pelo reino. E a primeira coisa que a gente pode aprender, Jesus já começa, quando orardes, ou seja, Jesus espera que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus. Essa palavra, ela significa oro. Oro não é algo religioso, sabe? Mas é algo mais espontâneo. É uma conversa em si. É como se ele dissesse, tu, quando fores conversar com Deus de forma espontânea e na prática constante, algo que ele espera que faça parte da nossa vida, sabe? E aí, o segundo ponto é o seguinte, não seja como os hipócritas. Essa palavra aqui, quando a gente vai no original para entender, ele está falando como se eles fossem atores, sabe? Pessoas que performam, pessoas de teatro que tinham uma máscara. Porque hipócrita é uma pessoa que finge ser algo que ela não é. E eles oravam nesse contexto, né, em lugares públicos, para serem vistos pelos homens como pessoas devotas, como pessoas espirituais, sabe? E Jesus fala que eles receberam a recompensa deles. E a gente se pergunta, mas essa hipocrisia traz recompensa? Traz. A recompensa que traz são aplausos e elogios de homem, não tem nada a ver com Deus. Eles oram para homens, então recebem recompensa de homens. O problema nunca foi orar em público, mas orar para o público e não para Deus. E é isso que os hipócritas faziam. A primeira coisa que Jesus mostra para a gente não ser igual a eles, porque ao decorrer dessa mensagem a gente vai entender que o convite que ele tem para a gente é de um relacionamento com Deus e não algo performático, não algo para mostrar para os homens que a gente sabe fazer, sabe? E aí, de novo, ele reforça a prática da oração, porque ele vai falar, tu, porém, quando orares. Então, ele reforça que a gente precisa ter essa vida de relacionamento diário e de devoção a Deus, sabe? Através das nossas orações. Então, é algo que a gente tem que buscar. Eu e você, nós temos que buscar isso. Mesmo com a correria do dia a dia, a gente precisa, nem que seja de 5 minutos. A gente não está falando aqui de orar 10 horas, como alguns irmãos oram, que é muito bom, significa uma grande intimidade, mas a gente precisa ter isso, sabe? Que é o que Jesus espera de nós. Ele espera de filhos maduros e discípulos tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de devoção. E aqui agora que entra o ponto-chave e central da nossa mensagem. Entra no teu quarto. Essa palavra quarto, no original grego, significa tameion. Tameion é como se fosse um cofre, uma despensa. É um lugar na casa onde ninguém tinha acesso. Só quem tinha acesso era o dono da casa. Porque eles costumavam, se fosse uma pessoa mais abastada, ficar joias, ou se fosse uma pessoa menos abastada, é um lugar onde ficavam ferramentas, coisas ali que não eram muito
utilizadas, que estavam guardadas. Então, não é um lugar que qualquer um acessa. Então, Jesus aqui ele não se refere apenas a um lugar físico, mas também um lugar espiritual e emocional. É como se ele dissesse: entra no teu coração e dá acesso às coisas que você não mostra para ninguém. Suas dores, seus medos, seus traumas, seus sonhos. Chama isso para Deus, chama Deus para conhecer esse lugar, dá acesso ao lugar que você nem tem coragem de mexer, mostra e apresenta ele para o seu Pai. E o interessante também é que ele nos convida a ter essa intimidade com Deus, chamar Deus para onde está o caos na nossa vida e ele vai trazer a paz. Você, quando levar Deus para o secreto, ele vai te transformar internamente, as pessoas verão no interno, no externo, o que Deus fez internamente. Com isso, da gente se abrir, sabe? É uma coisa que eu tenho aprendido que tem me ajudado. Antes, eu fazia uma oração rasa, mas com o tempo eu fui entendendo a entregar minhas ansiedades, meus medos, minhas frustrações, entender que eu tinha um pai amoroso que me ouve. E quando a gente começa a entender isso, a nossa vida muda completamente e drasticamente. Aí eu comecei não só a ser mais intenso, mas como ser mais respondido. Igual hoje. Hoje eu estava orando ali e por um momento eu chorei, me senti desanimado e tinha um louvor tocando no fundo e aquele louvor me respondeu. E aquela tristeza, ela acabou virando alegria, porque eu trouxe Deus, porque eu falei: Deus, hoje eu não quero falar. E chorando ali, eu lembro que eu comecei a expressar. E aí foi quando eu lembrei disso, de estar no Tameion, no lugar onde nem eu queria acessar. Eu falei: Deus, eu não quero falar, mas estamos aqui. E aí, outra coisa que eu anotei aqui que eu acho muito interessante, que quando a gente vê no inglês, a expressão que está lá é closet, ou seja, um armário. Então, realmente, é mais do que um espaço geográfico. As pessoas, você chama pessoas para sua casa, você não fica abrindo o seu armário para mostrar para elas o que tem dentro do seu armário, entendeu? Então, não é sobre físico e geografia, é sobre coisas espirituais e sentimentais, é algo que vai muito mais profundo. É para a gente convidar Deus para ir no nosso lugar secreto, para ele vir e limpar a nossa bagunça. Outra coisa que Jesus estabelece, um novo tipo de relacionamento. Jesus vai nos apresentar a expressão aramaica Abba, pai, ou seja, paizinho. Então ele não mostra Deus mais como um senhor, mas como um pai zeloso que te ama, te escuta e cuida de você. Então, com essa nova realidade, ele revela algo novo sobre Deus. Deus é teu pai. Ele tira Deus da distância que a religiosidade tinha colocado e estabelece uma nova realidade, um Deus não só de adoração, um Deus não só de servidão e provisão, mas um Deus de intimidade e relacionamento através de um canal aberto e direto. Que canal é esse? A oração e Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando o próprio caminho se revela para nós encarnado e mostra um novo acesso a Deus, ele eleva o nosso nível e a nossa vida de oração para outro patamar. E só Jesus poderia estabelecer essa realidade. Nem Moisés poderia fazer isso, nem nenhum fariseu, nem nenhum mestre, ninguém. Só o próprio caminho, só o verbo encarnado de Deus que pode trazer essa realidade. Só aquele que é um com o Pai pode nos mostrar, porque antes nós éramos criaturas, mas Jesus Cristo nos fez dignos de ser chamados filhos de Deus. E através disso, do Filho de Deus, o primogênito que se entregou por nós, nos deu essa liberdade e nos mostrou: olha, hoje vocês não têm só mais um Senhor, hoje vocês têm um Deus que zela por vocês, um Deus amoroso, sabe? E aí é muito interessante que ele fala o seguinte: e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, porque você se abriu para Deus e ele te ouviu. Diferente dos hipócritas lá, que receberam a recompensa dos homens, quem se abre e se relaciona com Deus recebe recompensas do próprio Deus. Um outro ponto muito interessante, irmãos, é o seguinte: não seja repetitivo.
Ele não está falando aqui da gente ficar sempre naquela ladainha, não é isso, mas ele faz uma comparação com os pagãos. Eu vou ler aqui mais uma vez para a gente poder entender. Ó. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido a seu muito falar, serão ouvidos. Os pagãos aqui que ele está falando são pessoas que adoravam outros deuses. Eles suplicavam muito e repetiam, porque eles achavam que se eles repetissem, eles estariam convencendo, ganhando no argumento. É aquilo às vezes que a gente fala ali de ser chato com a pessoa e você ganhar ela, sabe? Ganhar no cansaço. E é isso que eles faziam. Só que eram falsos deuses, também não respondiam. Então, era na verdade uma falta de relacionamento. Eles podiam orar muito, oravam bastante. Só que eles não tinham resposta, não por causa da repetição em si, mas porque a confiança deles não era uma confiança, além de ser uma confiança em falsos deuses, mas não era uma confiança relacional, como a gente tem com Deus. Então acaba sendo uma falta de intimidade. Mas aí que entra uma chave. Nós somos filhos, e filhos não pedem favores. Filhos se relacionam com um pai amoroso, e esse pai amoroso responde esses filhos, entendeu? Não igual eles estavam lá sempre. Ai, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, achando que ia ganhar no cansaço. Não, não é favor. O favor que a gente tem de Deus é a salvação, que é um favor imerecido, é essa graça. O que ele nos concede tem a ver com o nosso relacionamento com ele, porque também Deus conhece as nossas necessidades. Jesus vai falar sobre isso. E aí outra coisa interessante, que como um pai amoroso, ele não só sabe o que nós queremos, mas o que nós realmente precisamos, e é nisso que ele age. Porque uma coisa realmente, às vezes a gente ora por algo e não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é outra coisa. Deus conhece a nossa necessidade. Filipenses, se eu não me engano, vai dizer que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ou seja, ele vai suprir as necessidades, não os nossos desejos. É algo totalmente diferente. Mateus 6,33 vai dizer: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E antes, nos próximos versículos, ele vai falar que é para a gente não se preocupar com o que a gente vai consumir, com o que a gente vai vestir, porque se ele veste os lírios do campo e as próprias aves do céu, que tem outra chave ali, que elas não semeiam e nem plantam, ele também vai fazer isso pela gente, porque e Jesus nos chama ali para olhar tanto os próprios lírios do campo, e Jesus faz essa comparação. Nem o rei Salomão, a gente sabe que Salomão foi um homem muito próspero, e nem ele se vestiu com toda a glória. Então Deus, que conhece as nossas necessidades, ele vai supri-las. E aí outra coisa muito interessante é o modelo de oração de Cristo, porque do verso 9 ao verso 13, ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E aí, se a gente for parar para interpretar, é como se ele nos ensinasse: ó, você tem um Pai Celestial, clame pela manifestação do reino desse Pai Celestial, peça que a vontade dele seja feita, e essa vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. E aí, ele fala também pra gente, ele nos mostra, na verdade, né, dentro da oração do Pai Nosso, peça a sua necessidade diária, que ela será suprida. Ou seja, Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Aí a gente precisa entender isso. O que for necessário, ele vai fazer. Então é isso que a gente tem que pedir, que é o pão nosso de cada dia. Qual é a necessidade que nós temos hoje, que nós precisamos que nosso Deus supra? Será que é uma cura física, uma cura espiritual? Será que é uma porta aberta, uma mudança de diagnóstico? Será que como eu posso dizer, a libertação de um parente, de um amigo? Será que é uma capacitação? Será que é uma unção? Aquilo que nós precisamos, nós temos que ter certeza que o nosso Senhor Deus, ele irá suprir. E aí, Deus estabelece também que nós devemos perdoar os nossos irmãos, porque ele já nos perdoou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente também, como discípulos e filhos amados, e pessoas que transbordam o amor,
Porque a característica de um discípulo é isso, é o amor ágape, é o amor incondicional. E qual é a base do amor ágape? É o perdão. Então, a gente precisa perdoar os nossos irmãos, sabe? E com a certeza que Deus já nos perdoou. E por isso nós podemos perdoar os nossos irmãos. E ele também nos ensina a pedir livramento contra os males e as nossas tentações diárias. E para concluir, eu queria citar um texto que está na primeira carta de João, no verso 5:14. E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem uma passagem que Jesus vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E essa confiança, isso vai vir de onde? Isso vem do relacionamento com Deus. Porque quando você se relaciona com alguém, você tem acesso ao coração dessa pessoa. E da mesma forma que a gente se relaciona com Deus e dá acesso a Ele o nosso coração, e nós temos acesso ao coração dele, nós não vamos mais começar a pedir aquilo que nós queremos, mas nós vamos começar a pedir aquilo que Deus quer. Por isso que ele fala, se as minhas palavras permanecerem em vós, então a gente precisa que a palavra do Senhor esteja no nosso coração, porque a gente não vai pedir para o nosso bel prazer. Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para a sua própria vontade. E é isso que a gente tem que aprender, a gente tem que parar de pedir para nossa vontade, a gente tem que estar com o nosso coração conectado com o Senhor, porque aí a gente vai pedir o que o Senhor quer para nós e o que o Senhor quer fazer através de nós. E essa tem sido a minha oração e tem que ser a nossa oração nos dias, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? Me mostra, me ajuda, Pai. E o Espírito Santo vai trazer na nossa boca as palavras que nós precisamos pedir para Deus e Ele vai nos conceder, porque é o que João fala, se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós podemos entender o quê? Que o Deus que nos ouve é o Deus que vai nos entregar aquilo que nós estamos pedindo aqui. Não é nenhum triunfalismo, nem teologia da prosperidade, é Bíblia. O que eu estou falando aqui é a gente pedir a vontade de Deus. Eu não estou falando a gente pedir algo que é extra à vontade de Deus. E para a gente terminar de concluir, eu queria citar duas frases aqui que eu achei muito interessante. A primeira é da Madre Teresa. A oração não é sobre pedir. A oração é colocar-se nas mãos de Deus, à sua disposição e ouvir sua voz no fundo de nossos corações. Ou seja, a gente ouvindo a voz de Deus é através do relacionamento com Ele, irmãos. É simples, só assim que a gente vai começar a entender. Quando a gente levar a nossa oração para esse nível de súplica, de arrependimento, a nossa vida vai ser transformada. C.S. Lewis escreveu o seguinte: eu oro porque não posso ajudar a mim mesmo. Eu oro porque sou indefeso. Eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo. Andando e dormindo, a oração não muda Deus, a oração muda a mim mesmo. E Deus, Ele é imutável, Ele não vai mudar. E realmente, a oração, Ele não vai mudar o Senhor, ela vai mudar a gente. Poxa, depois que eu comecei a orar, óbvio, a gente é ser humano, a gente tem altos e baixos. Nós não somos pecadores, mas nós cometemos pecados. E nem todo dia a gente está animado para orar. Ultimamente, eu tenho ajoelhado para orar e tenho mais chorado do que orado, mas tem me mudado, entendeu? Eu tenho experimentado algo que dá vontade de sair botando a mão na cabeça dos outros. Experimenta isso aqui também. Igual, vou fazer uma brincadeira aqui, igual o Benrinho, vocês já viram. E é isso, sabe? Vai mudando a gente. E Deus, o caráter dele não muda, mas a gente muda. E a gente só vai conseguir isso através da oração. O convite de Jesus para a gente é que a gente busque intimidade com o Pai através do acesso que Ele nos dá. Mas para isso nós temos que estar dispostos a deixar Deus entrar em nossa intimidade e transformá-la. Quando nós chamarmos Deus para o secreto, quando nós chamarmos Deus e liberarmos Ele para fazer a vontade dEle, limpar toda a nossa bagunça, todos os nossos sentimentos, frustrações, sonhos que a gente achou que a nossa vida seria de uma forma e está sendo de outra. Quando a gente convidar o Senhor para isso, a nossa vida de oração vai ser transformada e a gente vai ser fortalecido. E esse é o meu convite para você hoje. Quando você for orar, chame Deus para o lugar de intimidade, entra com Deus
nesse lugar que vai muito além de uma geografia, nesse lugar que vai muito além de um espaço físico. É um lugar dentro dos seus sentimentos, é ali onde Deus vai tratar contigo e você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. E eu fico por aqui, um beijo no seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se a mensagem te edificou de alguma forma, comenta aqui e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa começar a orar. Um beijo no seu coração, tamo junto e até o próximo vídeo.